confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 11. Confiando em Deus quanto a quem sou. Confiando em Deus quanto à orientação. A percepção de que Deus determinou nossos dias, logicamente nos conduz a pensar: será que posso confiar que Deus me guiará em meio a esse plano? E, se eu cometer um erro e perder o rumo? Para responder tais perguntas, creio ser importante fazer a distinção entre a orientação de Deus e aquilo que hoje, costumeiramente, é chamado de descobrir a vontade de Deus. Davi disse o seguinte a respeito de Deus: leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, verso 2 e 3. A figura aqui é a de um pastor conduzindo seu rebanho. A iniciativa encontra-se no pastor. É ele quem determina os locais onde o rebanho irá beber e guia o rebanho como acha melhor. Como nosso pastor, Deus comprometeu-se a nos guiar pelos caminhos que ele sabe serem os melhores para nós. Deus dirige a nossa vida de forma soberana para que realmente vivamos em nossas experiências diárias, todos os dias por Ele determinado. O assunto do descobrir a vontade de Deus numa questão específica, ou, conforme alguns preferem expressar, tomar a decisão correta, é outra questão, embora seja um assunto relacionado. Descobrir a vontade de Deus geralmente diz respeito a decisões do tipo encruzilhada. Muito já foi escrito sobre o assunto. Existem posturas bastante divergentes quanto a isso. Meu propósito não é entrar nesse debate aqui. O que desejo fazer é voltar nossa atenção para a iniciativa e a fidelidade de Deus em nos guiar, de forma que cumpramos o plano que Ele determinou para nós. Pensamos muito acerca de nossa responsabilidade de descobrir a vontade de Deus numa situação ou de tomar decisões sábias diante das escolhas da vida. Mas a ênfase bíblica parece estar em Deus nos dirigindo. Consideremos o livro de Atos. A única referência aos discípulos procurando determinar a vontade de Deus ocorre na escolha de Matias como sucessor de Judas. Daquele momento em diante, o livro é um registro de Deus orientando o seu povo. Por exemplo, em Atos capítulo 16, Paulo e seus companheiros estavam seguindo em sua viagem missionária, numa progressão lógica. Entretanto, por 2 vezes eles foram impedidos pelo Espírito Santo e então, como resultado da visão de Paulo, concluíram que Deus os estava chamando para a Macedônia. À medida que avançavam, o Espírito os direcionava, fazendo-os parar em 2 lugares e chamando-os para outro. O relato não nos diz como o Espírito os direcionou, simplesmente relata que o Espírito o fez. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos concedeu dons, capacidades e índoles diferentes. E, de acordo com a sua vontade, colocou a cada um de nós no corpo de Cristo. Inserir-nos no corpo indica algo bem mais determinado do que deixar a escolha conosco. Significa, na realidade,
o ato de nos colocar nesse corpo. Inclui todas as circunstâncias providenciais que foram trazidas sobre nós para assegurar que encontrássemos nosso lugar adequado no corpo e para que desempenhássemos as funções que ele nos deu para cumprir. Nós temos a responsabilidade de tomar decisões sábias ou de descobrir a vontade de Deus. Seja qual for o termo que você prefere usar. No entanto, o plano de Deus não depende de nossas decisões. O plano divino não depende de nada. O plano de Deus é soberano. Ele engloba tanto as nossas decisões tolas quanto as nossas decisões sábias. Para a maioria de nós, muitas das decisões mais importantes da vida são tomadas antes de termos a sabedoria espiritual necessária para tomar decisões sensatas. No último ano da faculdade, fui entrevistado para um emprego e recebi a proposta que seria efetivada tão logo eu concluísse meu serviço militar obrigatório. Naquele momento, eu nada sabia a respeito da vontade de Deus ou a respeito de tomar decisões espirituais sábias. Porém, por algum motivo, eu recusei o emprego. Olhando para trás hoje, consigo ver que Deus estava me direcionando, mantendo-me disponível para o seu chamado mais tarde para o ministério conhecido como os navegadores. Os meios que Deus usa para nos guiar são infinitos. Considerando meus 39 anos de vida cristã, fico maravilhado com as várias e diversas maneiras por meio das quais Deus me guiou. A minha tendência é dizer como Davi: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmo 139, verso 17. Deus se encontra em plena atividade, norteando todos os detalhes da minha vida. Como a maioria dos cristãos, eu lutei para fazer a escolha certa em algumas encruzilhadas que encontrei de vez em quando. Posso ter tomado algumas decisões erradas, não sei ao certo. Contudo, Deus, em sua soberania, me orientou fielmente em seus caminhos, através de decisões certas e erradas que tomei. Estou onde estou hoje, não porque sempre tomei decisões corretas, ou porque descobri corretamente a vontade de Deus em momentos específicos ao longo da jornada, mas porque Deus me conduziu fielmente e me guiou ao longo do caminho da sua vontade para a minha vida. A orientação divina quase sempre é passo a passo. Ele não nos mostra todo o plano dele para a nossa vida de uma vez. Por vezes, a nossa ansiedade em descobrir a vontade de Deus vem de um desejo de bisbilhotar por cima dos ombros de Deus, para saber qual é o seu plano. O que precisamos fazer é aprender a confiar que Ele nos direcionará. Obviamente, isso não significa que colocamos nossa mente em ponto morto e esperamos que Deus nos guie de maneiras misteriosas, sem um pensar sólido e piedoso de nossa parte. Na realidade, conforme disse o Dr. James Packer, Deus nos fez seres pensantes, e Ele guia nossa mente à medida que refletimos em Sua presença. Creio que o Dr. Packer expressou isso de maneira muito sábia. Deus guia nossa mente à medida que pensamos. Porém, o importante para este estudo é que Deus nos guia.
Ele não procura esconder de nós a verdade. Ele não olha do céu para a nossa luta para descobrir a sua vontade e diz: espero que você tome a decisão correta. Em lugar disso, em seu tempo e da sua maneira, ele nos orienta pelo caminho que ele tem para nós. Há vários anos, Fanny Crosby escreveu estas palavras tão apropriadas para este tópico de confiarmos que Deus irá nos guiar. Meu Jesus me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar de suas ternas misericórdias, que a vida inteira vivem a me nortear? Tenho paz celeste, gozo de divina proteção, pois sei que não importa o que me ocorrer, Jesus por mim tudo faz com perfeição. Meu Jesus me guia sempre, com seu amor é fiel. Perfeito descanso a mim ele promete, quando chegar à casa de meu Pai no céu. Quando meu espírito alçar voo rumo ao lar, meu cântico por toda a eternidade será: Jesus me guiou em todo o meu caminhar. Nós podemos confiar que Deus nos guiará. Ele irá nos guiar por todo o caminho. Quando estivermos diante do seu trono, não cantaremos sobre termos descoberto com sucesso a vontade de Deus. Ao contrário, juntamente com Fanny Crosby, cantaremos: Jesus me guiou em todo meu caminhar. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.